Essa é a lei da vida e do retorno que se faz aqui. Se paga feio, mas aqui no Brasil a justiça é muito ruim, né? Mas que pagou, pagou, né, gente? A justiça seja feita, é a consequência. Tem coisas que acontecem nesse mundo que só Deus duvida. Eu tô passada com a pauta do vídeo de hoje, que está surpreendente. Isso que eu vou falar para vocês é como se já acontecesse nos dias de hoje, e o tema vai ser a perturbadora descoberta da família Martínez chegou à Espanha. A vida de José Antônio Martínez Delacqua nunca mais foi a mesma. Depois do que aconteceu com a sua família em 1960, quando ele tinha 11 anos. Ele cresceu desobediente e violento ao longo do tempo. E com tudo isso teve um impacto emocional em sua integridade. E no pequeno município de Múrcia, na Espanha, o sobrenome Martínez del Áquila se tornou sinônimo de assombro e morte. O terror teve início em 4 de dezembro de 1965. Quando a pequena Maria del Carmen, de apenas 11 meses, filha de Antônia Pérez e Andreas Martínez del Áquila, simplesmente parou de respirar quando estava no berço. Logo, o médico da família foi chamado e foi constatado que era meningite. Guarde essa informação. Eu achava no início que era morte de berço. É o que todo mundo estava achando. Antônia estava grávida do seu novo filho, não aguentava um luto em sua vida. Ela também teve depressão e não aguentava viver o luto. E ela mal sabia que se recuperaria e que havia mais pela frente. E 5 dias depois, a família foi atingida por mais um infortúnio. Pode essa, gente? Quando Mariano, de apenas 2 anos, morreu do mesmo diagnóstico de sua irmã, meningite. Já ia me esquecendo, naquela época a meningite estava em alta e ainda não tinha vacina para ela. E em 14 de dezembro foi a vez de Fuesanta a fechar os olhos. Por favor, gente, não riam desse nome, mas era o nome lá que eles deram. Temendo a morte, a família Martínez del Áquila correram para o hospital com seus 7 filhos e foram passados
todos por uma série de exames médicos. No início, acharam que poderia se tratar de algum vírus que estava tendo, e os médicos revistaram todo o bairro, deixando-os de quarentena, e todos eles do bairro fizeram todos os exames em busca de sintomas ou algo parecido, mas nada foi encontrado. E o nome do bairro é Camille de la Farola. Os médicos deduziram também que poderia ser intoxicação alimentar, mas não havia nenhum indício desses problemas, afinal, o resultado do exame era negativo. Os moradores. E enquanto isso, eles estavam lá de quarentena no hospital, eles não apresentavam, ou seja, a família Martinez não apresentava nenhum sintoma. E sendo assim, nenhum exame teve algum resultado de doença alguma. Sendo assim, todos receberam alta e voltaram para casa na véspera do Natal. E eles comemoraram a festa de fim de ano normalmente. E em 4 de janeiro de 1966, Andreas, de 5 anos, sentiu-se mal após comer um pão com manteiga e meia laranja. Pensa bem comigo, gente. Mais uma criança sendo morta do mesmo jeito que as outras crianças. E após o café da manhã, ele simplesmente passou mal, desmaiou e morreu, e não deu tempo nem de socorrer ele. A família e o bairro todo ficaram chocados com a situação, e a família resolveu voltar para o hospital e ficaram no mesmo quarto sem nenhum contato com os demais pacientes. Dessa vez, os médicos decidiram exumar os 3 corpos das crianças falecidas para fazerem exames e foram encaminhados para o Instituto Nacional de Saúde de Madrid, onde eles fazem lá as análises em corpos, como o Instituto Médico Legal daqui do Brasil, o IML, né? Ou seja, e a essa altura o hospital já tinha contratado a mídia, e o jornalista Fabrício Umbral, que trabalhava na BBC News, foi o primeiro a chegar no local. Acho que esses médicos já estavam desconfiados do que estava acontecendo, mas não tinham como provar até agora. O profissional foi o responsável por espalhar para todo o país o primeiro retrato melancólico da família.
cuja expressão dos pais estava numa resquícia expressão de resignação. Para as crianças entre os quadrinhos e bonecos, a hora passava mais rápido. E disse o jornalista, eles também não entendem o que está acontecendo. O jornalista também escreveu isso em uma matéria que comoveu a Espanha. E ao abrir os exames, os médicos constataram que nenhum vírus havia atingido as vítimas. Porém, o teste anatômico forense detectou algo pior e todas as 3 crianças foram fortemente envenenadas. O laudo apontava que as crianças consumiram uma grande quantidade de inseticidas e polidor de metais. A notícia chocou toda a família e a todos do bairro. Também todos os espectadores de toda a Espanha. E rapidamente o juiz decretou a prisão dos pais. E Andreas Martínez del Áquila foi levado para um hospital psiquiátrico El Palmar, enquanto Antônia, grávida, ficava em observação na maternidade do Hospital Provincial de San Juan de Dios, e as crianças ficaram sob tutela do Conselho Provincial de Menores. Não sei dizer esse nome, desculpa. E todos queriam entender o porquê os pais mataram os seus filhos, mas tinha uma coisa encafifada entre a cabeça dos investigadores, que uma foto já dizia o que teria acontecido. Em 24 de janeiro de 1966, a resposta para todas as perguntas chegou de maneira ainda mais inesperada, causando um alvoroço em todos os investigadores do caso. Descobriram que Piedade Martínez del Áquila, a filha de 12 anos, foi a assassina dos próprios irmãos. Quem diria, né, gente? Isso daria um filme de suspense e outras cositas mais. De acordo com os investigadores, foi um fotógrafo que reparou na total empatia e frieza da jovem Piedade durante toda essa situação. Ela passou a confessar tudo e eles passaram a dar crédito à possibilidade sugerida pelo fotógrafo, depois de descobrir que ela quem cuidava de todos os irmãos todos os dias. Isso daria uma grande reportagem
no balanço geral e no Cidade Alerta com o Coutinho e o Bate. Misericórdia, meu Deus. E ela também era responsável pela alimentação deles. E após horas de depoimento, a Piedade confessou tudo. Ela confessou calmamente, dizendo que a motivação disso tudo era o cansaço e que queria brincar com os amigos e não podia. A garota falou também sobre o seu fardo, que a criação dos seus próprios irmãos se tornaram para elas, ou seja, para elas, desculpa, para ela. Depois disso, a menina foi internada no hospital psiquiátrico com o diagnóstico de psicopatia infantil. Ela também passou a acusar sua mãe como cúmplice, mas tudo não passava de mentira. Bom, ela teve o que queria, né? Ficou sozinha e sem responsabilidade nenhuma. Essa é a lei da vida e do retorno que se faz aqui. Se paga feio, mas aqui no Brasil a justiça é muito ruim, né? Mas que pagou, pagou, né, gente? A justiça seja feita, é a consequência. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui o que vocês acharam da história louca, que os médicos foram bem mais espertos do que a família, porque eles não aguentavam mais tantas mortes, e se eles não fossem ou não fossem, né, para o hospital, tinha morrido mais crianças. E essa mulher que sempre estava parindo, tendo filhos todo ano, misericórdia, só Deus mesmo. Coloque aqui o que vocês acharam desse vídeo, meu primeiro vídeo de 2021. E dê o seu like, compartilhe esse vídeo, né? Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para receber conteúdos novos no canal, né? E feliz ano novo para todos nós. E é isso, e goodbye!